O pessoal pergunta muito sobre política e sobre debates políticos. E, no fim das contas, essa pergunta não é tão comum. Sim. Já respondi algumas poucas vezes, mas, na minha opinião, é uma das coisas mais fundamentais. Até hoje, eu repito, sempre digo que a minha vocação principal, a minha principal missão é ser mãe. E eu digo isso porque a minha mãe e o meu pai, que não são tão conhecidos quanto eu, são responsáveis por 50%, né? E depois até posso dizer de onde vem o outro 50%. Mas a minha trajetória de vida foi num lar cristão. E eu falo muito sobre família, não somente no sentido político que todos nós defendemos, a família tradicional, mas no sentido da convivência, que só pai, mãe, filhos, marido e mulher sabem quando a porta de casa fecha. Por quê? Eu fui exposta a muitas provações da minha fé, né, das minhas convicções, e muitas coisas foram importantes. Estar bem preparada, ter lido os livros certos, ter um pouco de coragem, todas essas coisas são importantes. Mas o mais importante na minha vida, eu tenho certeza, foi a criação que eu recebi do meu pai e da minha mãe. E foi uma criação cristã, e eu repito isso em todas as ocasiões que eu posso. Eu sei o que é ter um pai e uma mãe que são santos. Não naquele sentido que a Igreja Católica toma como acepção, que já foi canonizado, com documentação comprovada, mas pessoas que vivem em busca da santidade, que quando erram é por verdadeiro descuido. Eu convivo há 31 anos com o meu pai, né? Com a minha mãe também, com o meu pai, mas assim, nunca vi o meu pai fazer uma maldade. Eu já vi ele cometer excessos ou fazer coisas... talvez tecnicamente não caberia, né? Por exemplo, dirigir, carregar coisas, quebrar coisas, mas eu nunca vi o meu pai tomar uma decisão voluntariamente pecaminosa, assim, eu vou fazer essa maldade para alguém. Tipo, sei que é errado, mas vou fazer assim mesmo, eu nunca vi isso, assim, e quando eu entrei para a universidade, isso faz parte um pouco da minha formação, eu observei que foi a experiência com o maior baque na minha vida. A gente tem na Bíblia várias histórias de sofrimento e de provação, né? Como, por exemplo, Jó, que passou por doença, perdeu tudo que tinha. A gente tem José, foi preso injustamente. Mas, hoje, eu vejo que o desafio principal do jovem não é mais essas condições sociais adversas. Uma prisão, uma perseguição, ameaça de morte, ou miséria, doença. O jovem hoje é submetido a provações de fé no tocante ao seu posicionamento, né? Que é a manter o seu posicionamento, aquela mesma aprovação que levou os 12 apóstolos, né? Lembrando que Judas não era mais apóstolo, mas Paulo era em seu lugar, que levou os 12 apóstolos a morrerem martirizados, que foi permanecer na fé. Eu experimentei isso na universidade. É a força mais antagônica que eu vivi na minha vida, foi a força antagônica das ideias. Talvez até porque seja uma pessoa privilegiada, minha família não é rica, mas meu pai nunca me deixou faltar nada, sempre tive saúde. Então, o maior antagonismo que eu vivi foi na universidade. E as pesquisas recentes mostram que de cada 10 pessoas, de cada 10 jovens adolescentes, filhos de cristãos que entram na universidade, 7 abandonam a religião, abandonam a fé, seja católico ou evangélico, 7. Então, 70%. Por quê? Eu sempre me pergunto... Que não aguentam a pressão do bullying, do preconceito. E tudo isso. Né? Sim, do bullying, do preconceito, eles são em maior número. O pai e a mãe são 2. E a igreja, você vai no sábado e no domingo. Na escola e na faculdade você vai todos os dias. Tem 30 alunos, tem 40. Os colegas pressionam. Diferentemente dos nossos pais e dos nossos irmãos, os colegas, eles são chantagistas. Se você não segue... ou não se comporta daquela forma, você é ostracizado, você sofre bullying. E de tudo isso, eu tentei em vários momentos me fazer essa pergunta que você também fez, né? Mas como é que você sedimentou, assim, a sua personalidade? E eu já procurei essa resposta na coragem, na ousadia, em vários momentos. Só que hoje, comparando o que eu vivi com o que eu vejo outros jovens vivendo, eu percebo que o mais importante, mais até do que estudar, foi o exemplo que eu tive em casa. Eu vejo muitos jovens assim. Eu cresci na igreja, fui na escola dominical, só que meu pai é presbítero, meu pai é diácono, meu pai é pastor, mas meu pai trata mal minha mãe... meu pai é agressivo comigo, só eu que sei, meu pai é um cara indecente, meu pai traiu minha mãe, minha mãe é mentirosa, ela é fofoqueira quando ninguém tá olhando, e eu acho que isso causa um impacto muito grande e fragiliza a fé.
do Sim, jovem. sim. E eu não tive isso. Então, assim, eu agradeço muito a Deus. Eu sei que essa é uma circunstância privilegiada. Você é filha única? Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos. O mais velho morreu, daí tem eu e meu irmão, né? Sim. Mas no caso eu sou a primogênita porque o bebezinho morreu bem pequenininho ainda. E o meu pai criou os dois, eu e meu irmão, com a mesma rigidez. É importante dizer isso. Foi uma pessoa que tinha muito apreço pela disciplina. Porém, a disciplina que ele impunha aos filhos, ele impunha a si mesmo. Uhum. Então, eu lembro de alguns episódios muito engraçados. Por exemplo, meu pai colou embaixo da TV uma plaquinha. Proibido novela nessa casa. Proibido assistir novela lá em casa. Isso desde sempre? Sim, porque minha família sempre foi cristã. Então, eu cresci... Então, assim, proibido novela. Mas, quando meu pai estava assistindo a televisão, se ele visse uma cena... assim, erótica, sensual, palavrão, ele trocava. Então, tudo que ele cobrava dos filhos, e era uma cobrança muito rígida, ele aplicava para si também. Sim. Por exemplo, ele não gostava que usassem roupas... Eu era menina, meu irmão menino, né? Então, obviamente, que o meu irmão não tinha tanta cobrança de roupa, porque menino não tem roupa mesmo, é calça e bermuda e deu. Sim. Mas ele não gostava que usasse mini saia, roupa curta. Só que essa cobrança que ele fazia para mim não era machismo, porque ele aplicava na vida dele também. Ele também não andava por aí. Olha que engraçado. Hoje ele tá mais moderno, né, meu pai? Mas ele nunca colocava uma bermuda para sair. Uhum. Então, assim, por mais que ele tenha refinado esse ponto de criação, a gente tenha amadurecido na fé e tudo mais, o que ele cobrava era o que ele fazia. Eu nunca vi ele ser injusto. Então, ele era um homem bom, amoroso, perdoador. Meu pai, se ele cometesse um excesso com os filhos, ele pedia desculpa. Minha filha, me desculpa, o pai te ama. Tipo, eu não sei, isso faz toda a diferença. Hoje, eu tenho facilidade para isso. Com a mesma facilidade com que eu erro, eu peço desculpas. Porque o meu pai também fazia isso. Então, dentro de casa, o meu marido que diz, olha, você pede muita desculpa. Eu sei. É fácil pedir desculpa, meu pai me criou desse jeito, né? Eu cometo um erro imediatamente, meu marido já não gostei disso. Desculpa. Mas espera eu nem terminar de falar, desculpa, me perdoa, não vou fazer mais. Porque foi fácil. Então, eu acho que uma das coisas que impactou muito na minha criação, na formação da personalidade, foi eu ter um pai e uma mãe casados que se amam, que se respeitam e que vivem o que pregam. Acho que isso é determinante. E daí, quando você via essa diferença nas outras pessoas, você falava, poxa, mas eu viver assim dá certo, porque se lá em casa dá, isso mesmo. É isso que eu quero para mim, para minha família. Exato. Eu via também muita gente falar assim, porque os cristãos, a família tradicional é hipócrita. Tem uma piada que rola muito que é assim, a família tradicional é o marido, a mulher, os filhos e a amante. Né? Faziam essa piada na faculdade e tal. Sempre tentando desmerecer o estilo de vida cristão. Sim. E assim, vocês podem estar rindo, vocês podem achar engraçado, mas na minha família não é assim. Isso sempre foi muito marcante. Meu pai não é hipócrita, minha mãe não é hipócrita, eu sei o que é ter uma família cristã. E ao mesmo tempo, a experiência vai mostrando, né, por tentativa e erro, que os nossos pais quase sempre têm razão. Às vezes até o pai que não é cristão, mesmo sem ser cristão, por ser pai, ele já viveu mais. Então, às vezes, eu lido muito com adolescente, né, com jovem. Ana, meu sonho é fazer missão, mas meu pai quer que eu faça faculdade de direito para tocar o escritório dele. Daí eu pergunto para a pessoa, você não poderá fazer missão melhor caso você seja uma advogada de sucesso? Porque o adolescente, ele tem essa impressão de que ele sabe tudo, que seus pais estão ultrapassados. Então, eu sempre repito esse conselho. Olha, existe a chance de seu pai estar errado. Porque os pais não estão sempre certos. Só que a chance de você estar errada é maior pela sua inexperiência. Então, esse é um conselho que eu dou muito para as meninas, né? Ouça sua mãe. Mas a minha mãe está dando maus conselhos. Bom, aí vamos ter que ver se há alguém que possa lhe dar um bom conselho e que possa ver isso de outra ótica, né? Sim. Porque o filho sempre vai achar, né? Sim. Minha mãe tá errada. Mas então, eu acho que essa questão da família é fundamental. E tanto é fundamental que se você observar as investidas do pessoal que é revolucionário, que é de esquerda, que é ateu, que é anticristão, são sempre investidas contra a família. Sim. Sempre. Sim. Né? E totalmente, né, contra os conservadores, sendo que tudo que se conserva, né, são valores, né, que dão certo. Não, se estão se conservando há tanto tempo, é sinal que foram testados, aprovados, que dá certo. Né? Só que hoje em dia virou um título completamente, né, de repulsa para a maioria das pessoas. Né? A liberdade que vai contra, né, as pessoas conservadoras.
para que a gente possa pecar, né, livremente, sem questionamento. E as consequências também, né? Também. As consequências vêm. E é impressionante como boa parte da sociedade reclama das consequências dos atos Sim. e não consegue conectá-los. Por exemplo, sempre que a gente vai falar, que eu vou falar sobre feminismo, sempre tem alguém que diz assim, você é contra o aborto? É uma questão, né? Nem vamos entrar nesse ponto agora. Mas, você é contra o aborto, porém, o Brasil tem mais de 5 milhões de crianças que não constam, cujas certidões não constam o nome do pai. Daí, esse argumento é apresentado como uma forma de dizer que talvez o aborto fosse uma alternativa, enfim, eu não entendo qual que é a conexão. Mas, veja, quem é que incentiva as relações sexuais extraconjugais, fora do casamento, promíscuas, irresponsáveis? Quem é que incentiva a causa das mães estarem solteiras, desassistidas? Não que seja uma culpa exclusiva da mãe, mas não adianta, quem vai pagar mais esse preço é a criança. Sempre o mais vulnerável, o mais inocente é o que mais sofre. Então, o primeiro que vai sofrer as consequências é o bebê. O segundo a segunda pessoa a sofrer essas consequências é a mãe, né? A única que não vai sofrer a consequência, no fim das contas, é aquela pessoa revolucionária que está lá incitando as demais a viverem esse estilo de vida. Então, sempre há uma conectividade entre um problema social e a sua causa. Que se você incentiva a promiscuidade, o divórcio, os casamentos líquidos, os relacionamentos líquidos, relacionamentos sem compromisso, evidentemente que as consequências serão relacionamentos sem compromissos, filhos sem pai, ou filhos sem mãe, ou filhos de famílias desfragmentadas, de famílias desestruturadas. Isso apenas é um reflexo, né? Óbvio que cada família específica, eu conheço pessoas que foram criadas, meninas que foram criadas só pela mãe, só pelo pai, e que são, sim, pessoas honestíssimas, excelentes. Mas veja, por que fazer de um jeito mais difícil se poderia ser feito de um jeito mais fácil? Gostou desse trechinho? Imagine o bate-papo completo. Clique aqui no link acima e confira tudo.